Estou lendo um estudo acerca do livro de Naum, que é o M. Blaiklock. O autor, no primeiro versículo dessa intensa e veemente profecia poética, o autor é chamado Naum de Elcós. Elcós é identificada com diversos lugares. Jerônimo cria que era Elcese na Galileia. Nestório mencionou um suposto túmulo de Naum em Alcoche, ao norte de Mosul, mas essa localização é menos provável. Bet-Jibrim, entre Jerusalém e Gaza, já foi sugerida sem evidências convincentes. Finalmente, é mais provável que seja Cafarnaum, que significa quase certamente a vila de Naum, a atual Cafarnaum. Data. Olha, não é Cafarnaum, é Quifarnaum. Puxa, então o nome Cafarnaum vem de Naum, né? É isso aí, vem de Naum. E é Quifarnaum, né? É isso aí. Data. 2 eventos delimitam um período possível de conjecturas. Tebas ou No Amon, capital do Alto Egito, já havia caído nessa época 3 do 8 ao 10. Uma catástrofe datada de 664 a 663 a.C. Nínive, depois de um período de declínio notável, caiu em 612 a.C. No trecho citado, a destruição de Tebas é mencionada como passada, a de Nínive como iminente e, portanto, ainda por acontecer. Alguns críticos que consideram difícil aceitar a profecia no sentido de predição do futuro conjecturam datas posteriores a 612 a.C. Para os escritos de Naum, mais eruditos conservadores associam o livro ao período definido, e visto que a cidade é em geral retratada como forte e cheia de sua antiga arrogância imperial, consideram a data da composição mais próxima da data antiga do que da última. Após a morte de Assurbanipal em 627 a.C., a Síria estava obviamente pronta para a derrota. Já durante o reinado de Josias, 639 a 609 a.C., o império tinha perdido o domínio sobre territórios do oeste. 10 anos após a sua queda, Tebas tinha começado a ressurgir das ruínas, e se fosse transferida para muito tempo depois desse evento, a referência aos horrores do saque de Tebas perderiam parte de sua intensidade. Daí cremos na probabilidade de Naum ter escrito logo após a metade do século. Durante esse meio século parece ter havido um ataque inconcluso a Nínive por parte do Medo Ciachares, aproximadamente em 626 a.C. No entanto, é impossível associar qualquer um desses portentos ao tema do oráculo profético de Naum. Pano de fundo histórico: o brutal imperialismo da Síria havia amaldiçoado a terra do Oriente Médio durante quase 2 séculos,
quando Senaqueribe, 705 a 681 a.C., fundou a grande capital Nínive. O Palácio Real tinha uma área de quase 10.000 metros quadrados e suas paredes e arredores eram esculpidos com cenas das vitórias do rei, relevos magníficos, cruéis e realistas que incluíam o cerco de Laquis e o pagamento de tributos por parte de Judá. A cidade era cercada por um muro em 12,5 quilômetros de extensão com 15 portões principais, dos quais 8 ainda aguardam escavações. Estátuas colossais em forma de touros montavam guarda em cada um deles. Era uma cidade de jardins, com parques e até mesmo um jardim zoológico, provida e irrigada com grandes obras de engenharia hidráulica. Quando Jonas fala que eram necessários 3 dias para atravessar Nínive, ele tinha em mente não somente o coração administrativo da cidade, com o seu palácio real e as moradias dos nobres, mas também os arredores e as regiões irrigadas de apoio em volta. Jonas 3:4. O número que Jonas nos dá de 120.000 habitantes é bem realista. Em Calá, uma cidade no sul da Síria, moravam 69.754 pessoas numa cidade que tinha metade do tamanho de Nínive. O ponto relevante do fio da história para o nosso estudo é o assassinato de Senaqueribe no templo de Nisroch, cometido por seus filhos de 681 a.C. O seu filho mais novo, Esar-Adon, 681 a 669 a.C., o sucedeu, reconquistou o controle sobre Nínive e aí construiu um palácio. Foi uma demonstração da sua presença real, pois Esar-Adon gastou muito tempo no seu palácio principal em Calá. Seguindo na linha do papel tradicional da Síria de agressividade e conquista imperial, Esar-Adon se propôs a derrotar o Egito. Ele morreu na marcha contra o Egito em 669 a.C. Foi sucedido pelo seu filho, um dos gêmeos, Assurbanipal, que reinou provavelmente até 627 a.C. Assurbanipal viveu a maior parte do tempo em Nínive. A política de Esar-Adon contra o Egito foi retomada com força total. Assurbanipal navegou pelo Nilo até Tebas, que se rendeu e foi poupada em 667 a.C. O Egito, no entanto, talvez sentindo um afrouxamento do controle assírio, voltou a se rebelar e em 663 a.C. o rei assírio invadiu o Alto Egito novamente e destruiu Tebas com todo tipo de horrores de agressividade assíria. O registro real traz aquela cidade em sua totalidade, ou eu a conquistarei com a ajuda de Astur e de Istar, prata, ouro, pedras preciosas, todos os bens do seu palácio, muitas roupas coloridas, linho, grandes cavalos, servos e servas, 2 grandes obeliscos, o latão brilhante de 2.500 talentos de peso, os batentes das portas do templo eu tirei da sua base e os trouxe para a Síria. Um grande despojo, além de toda conta, eu tirei de Tebas. Contra Musur e Cusi brandi as minhas armas e demonstrei o meu poder. Com minhas mãos cheias
boa saúde, voltei para Nínive, a minha cidade de residência. O reinado de Assurbanipal foi o verão índico, usando uma expressão do historiador Toynbee na Síria Imperial. Parece que esse povo cruel e brutal se exauriu e com a morte do rei em 629 a.C., os problemas chegaram ao ápice. Sinsuriscum, um dos herdeiros legítimos, assumiu o trono em 620 a.C., quando os estados vassalos estavam em rebelião declarada à Síria. Os babilônios saquearam as duas cidades de Assur e Canadá em 614 a.C. Cidade de Assur e Calá em 614 a.C. 2 anos depois, a aliança com uma força de invasão de Manda, possivelmente os citas, começou o cerco de Nínive durante 3 meses e terminou, de acordo com a crônica babilônica, em virtude da destruição de alguns diques de defesa numa época de cheia do rio Tigre por causa da época do degelo da neve na Armênia. Naum 2 do 6 a 8. Sinsuriscum, a forma grega foi latinizada como Sardanapalus, morreu nas ruínas do seu palácio. O relato, um tanto fragmentado, na crônica diz assim: no ano 14, o rei da Babilônia chamou seu exército e marchou. O rei de Manda e o rei da Babilônia se encontraram em Siachares. Fez o rei da Babilônia atravessar e os dois marcharam na margem do rio Tigre e montaram acampamento em Nínive. Desde o mês de Sirvan até o mês de Abieles avançaram. Somente 3 eles empreenderam um ataque muito forte à cidadela no mês de Abi. No ... dia a cidade foi tomada e uma grande derrota foi imposta ao povo e seus chefes. Naquele mesmo dia, Sinsuriscum, o rei assírio, morreu nas chamas. Eles levaram muitos despojos da cidade e da área do templo e transformaram a cidade num monturo e morte de entulho. Da Síria fugiu antes ataque final e as forças do rei da Babilônia o seguiram. No dia 20 de Elu, Siachares e o seu exército voltaram à sua terra. O rei babilônio e o seu exército marcharam até Nisibis. Depois, os prisioneiros da terra de Ruzapu foram levados ao rei da Babilônia em Nínive. No mês de Assur-ubalite, sentou no trono no ano aí entre pontinhos, né? Assur-ubalite sentou no trono em Arã como rei da Síria. O 14º ano de Nabopolassar. O rei mencionado é 603 a 602 a.C. Os Umã-Manda, horas bárbaras, ou são uma confederação dos Medos sobre Siachares, ou dos citas da região montanhosa do norte. Assim como Naum e Sofonias haviam predito, Nínive caiu. Pouco mais de 2 séculos mais tarde, o ateniense Xenofonte e os 10.000 passaram pelo local sem reconhecer que o monte de ruínas cobria os ricos
restos de uma cidade poderosa. Xenofonte é na Bases 3.10. Debaixo daquele tel, sem interesse, estavam os jardins suspensos, os palácios e templos de uma das cidades mais magníficas da antiguidade. A grande biblioteca de Assurbanipal estava espalhada ali. O templo esplêndido de Estar, a leste do palácio de Senaqueribe, caiu, e a estátua da deusa foi decepada e deixada no entulho. O templo de Neb é o templo de Nebo, no sudoeste do palácio de Assurbanipal, onde o rei havia registrado em tábuas de pedra suas vitórias sobre os elamitas e a sua devoção ao seu Deus. Estava despedaçado e as inscrições estavam ironicamente quebradas. Os parques com as suas plantas exóticas e os jardins em que rugiam os leões foram soterrados. Naum 2:11. A cidade já não existia. Diodoro da Sicília 2:26-27. Campbell Thompson em Cambridge Ancient History 3206. A unidade do livro. Muita tinta tem sido gasta na tentativa de dividir o texto de Naum em supostos documentos básicos, acréscimos e interpolação redatorial. Naum era poeta e a instrução do que parece um salmo alfabético, do 2 ao 10. De forma nenhuma prova a inserção de material estranho no texto. Aliás, para se dar forma a essa teoria, é necessária uma adulteração inaceitável da ordem dos versículos, como também uma emenda textual. Não escreveu necessariamente de forma progressiva, desde o primeiro até o último versículo. O seu salmo fazia parte de um todo maior e não é irrelevante para o tema. O trecho interveniente também não pode ser descartado como inserção de um editor. A canonicidade do livro tem sido aceita largamente desde épocas remotas. O insulto dos membros do Sinédrio, João 7:52, é uma réplica irada e pode ser usada somente como a identificação de Cafarnaum como lugar de nascimento do profeta. O texto do livro é bem preservado. O valor do livro. O poema de Naum apresenta certas verdades. A primeira é que existe uma lei moral entretecida na história que age de forma inexorável em vistas a um clímax. É um reflexo da justiça de Deus. Pode parecer que Deus está demorando, mas inevitavelmente Deus está demonstrando, mas inevitavelmente a vontade dele se move para o final definitivo. A confiança do poeta nisso é absoluta, como diz James Russell Lowell. Negligente parece o grande vingador. As páginas da história só registram uma garra da morte na escuridão entre velhos sistemas e a palavra. A verdade está para sempre
no cadafalso o erro, para sempre no trono mas esse cadafalso guia o futuro e através do obscuro desconhecido está Deus na sombra cuidando dos que são seus. Entretanto, esse autor americano do século XIX tinha a passagem de estar na língua do que demonstraram Cristo e o Calvário. Não 6 séculos antes da vinda de Cristo, teve de se apegar mais desesperadamente à fé, à medida que ele e o seu povo obscuravam e à medida que ele e o seu povo observarem a maré vazante e a enchente dos impérios e as traíram das exibições poderosas as leis e os princípios da história. E hoje é triste ler as últimas observações do eloquente comentário de George Adam Smith, escrito no final da Era Vitoriana. Ele vê perigo só na invasão de elementos estranhos na Grã-Bretanha. Essa nação criativa com o gênio colonizador, levando a todos os lugares o espírito que a tornou forte em casa. A Síria e Babilônia, exaurida pela guerra, traída por miscigenação, destinada a desmoronizar no primeiro desastre. Se somente formos fiéis, conclui ele, aos nossos ideais de justiça e religião, se o nosso patriotismo continuar moral e sincero, teremos o poder de absorver os elementos estrangeiros que nos pressionam no comércio e os pisalemos com o norte ímpio. Aproximadamente na mesma época, Rudyard Kipling advertiu os seus compatriotas no hino no dia seguinte do jubileu de diamante da Rainha Vitória. Vejam, toda a nossa pompa de ontem é a mesma de Nínive e Tiro. Juiz das nações, poupe-nos ainda, para que não esqueçamos. Sem comentários, coloquemos essas palavras mais recentes com 3 ou 4 gerações de idade, lado a lado com o breve livro de Naum, como João levantando a sua canção e profecia de escárnio sobre Roma. Muitos nesta época aplicaram esse tipo de escárnio e governantes tiranos que caíram. De fato, conhecemos Cristo e a soberania mais abrangente, mas não permitamos que esse livro seja colocado de lado como ultrapassado e irrelevante. Então, aqui foi a introdução de Naum.